Olá, tudo bem? Essa é a parte 3 e última da série Automação de Redes com Ansible mais Netbox, que eu dividi em 3 partes. A primeira parte eu mostrei como instalar o Netbox em container de uma maneira simples e rápida. Na segunda parte eu mostrei como popular ou cadastrar os dispositivos da sua rede no Netbox via Playbook em Ansible. Então, de uma maneira muito rápida, questões de segundos, você cadastra vários dispositivos da sua rede no Netbox ao invés de entrar na própria aplicação e ter um tempo muito maior para fazer esse cadastramento. Nessa parte 3 eu utilizo as duas, parte 1 e parte 2, aplicando no meus dispositivos de rede, ou seja, eu utilizo o Netbox como inventário dinâmico, trago as informações dos meus dispositivos para o Ansible e depois no Ansible eu executo tarefas de automação na minha rede. Então eu trabalho com tanto a fonte de verdade com o Netbox, mais a plataforma Ansible para fazer automação. O importante é que essa série é uma série completa para você iniciar a sua jornada em automação de redes. As tecnologias e ferramentas Ansible e Python, que eu também tenho outros vídeos no canal, são conhecimentos essenciais para o profissional de rede reduzir essas tarefas operacionais repetitivas e ter um ganho de eficiência, um ganho de tempo. E também outro ponto é uma habilidade, um skill necessário no mercado. Eu já mostrei até no canal algumas vagas que são mandatório o conhecimento dessas tecnologias hoje para o profissional de rede. Então, utilize essa série para aprender, entender, com uma série completa, tanto parte teórica como parte prática, para você começar a sua jornada. Então vamos lá para a última parte, para a parte 3. Vamos lá. Nessa parte 3, eu vou criar um outro playbook para rodar uma configuração, uma tarefa específica nos dispositivos de rede que eu simulo no IFNG. Então, são 6 elementos, 4 roteadores virtualizados Cisco e 2 Arista. Outro ponto que eu vou mostrar é que o Ansible executa várias coisas de maneira automática, ou seja, por baixo dos panos ele executa várias coisas e aloca isso na memória para execução do playbook. Bom, primeiro, na parte 2, eu mostrei esse playdata, play1 underline data, que é os dados que foram alimentados no Netbox. É os dados que eu fiz um playbook para automação da criação de dispositivos no Netbox e eu trouxe essas informações desse arquivo YAML, que é um arquivo que eu defini para fazer isso de uma maneira única, criar vários dispositivos. Então agora, o importante nesse arquivo é passar o plataforma. Então eu tenho aqui, eu criei plataformas lá no Netbox com o nome de esse atributo name Cisco iOS. É importante esse slug. Slug é uma identificação única que tem para diversos atributos do Netbox. Então eu criei o nome Cisco iOS e Arista iOS. Isso é importante passar também plataforma aqui no Cisco no devices, que eu vou criar Cisco iOS, e também no Arista. Por quê? Porque o Ansible, a hora que eu vou criar o inventário, eu vou passar para que o Ansible traga do Netbox esse campo. Ele vai trazer as informações desse atributo e crie uma variável com grupo específico. Então, por exemplo, eu estou criando aqui plataformas, underline Arista, underline iOS, plataformas, underline Cisco, underline iOS. Dá para mudar, mas isso é o default. Então, o que acontece? Essas são as variáveis, são group vars e host vars, que o Ansible utilizará para cada host do meu inventário. Então, primeiro, ele busca processo passo a passo do Ansible. Primeiro, o Ansible, ele busca no inventário, no arquivo CFG, que no caso aqui é o meu Ansible CFG, que aponta para o Netbox Inventor YAML, e algumas informações aqui para evitar a chave, isso aqui já foi falado na parte 2, e o Ansible, ele busca esse arquivo que é o inventário. Então eu aponto o arquivo YAML de inventário, e quando ele busca esse arquivo YAML, primeira chave aqui, primeira palavra-chave, keyword, é o plugin. Então eu aponto para o Ansible utilizar ou buscar o inventário no Netbox. E para isso eu passo também outras informações, outras palavras-chave aqui, que são a API Endpoint, que está rodando
o netbox foi instalado em container, então ele está rodando nessa mesma máquina, em container, nesse endereçamento IP, nessa porta. E token para fazer acesso ao netbox. A partir daí eu tenho esse outro campo, né? esse outro keyword aqui que é group by. O que eu quero falar com isso? Eu informo pro Ansible trazer as informações de todo o inventário no netbox e agrupar por plataformas. Então ele vai criar, quando eu faço isso por plataformas, ele vai criar plataforma, ele vai criar na memória plataformas e ele vai buscar o campo plataforma, o atributo, na verdade, plataforma.slug lá do netbox. O que vai acontecer? Ele vai criar essa informação para a plataforma, que é o Cisco iOS e Cisco e Arista EOL. Isso aqui é importante porque quando ele roda isso tudo antes de executar o playbook, ele está rodando no inventário e ele vai trazer todas as informações do inventário do netbox, vai criar por host um grupo de variáveis. Essas variáveis ele entra, aqui quando eu falo group by, ele vai buscar informações direto. Nesse arquivo tem que ter um arquivo criado, isso de maneira automática, ou em Ansible fácil, tem que ter um arquivo criado, plataforma Cisco _iOS.yaml, e o Ansible ele vai atribuir, aplicar essas informações em cada host do inventário. Então, por exemplo, eu trouxe o host R1, ele vai trazer as variáveis do próprio Ansible. Então, eu estou trazendo variáveis como endereçamento IP, estou trazendo aqui no inventário. Esse compose eu trago as variáveis e mapeio para o Ansible na memória. Então, ele traz aqui Ansible _host. O que quer dizer isso? Dentro aqui eu passo as duas chaves, estou passando o atributo que ele está buscando no netbox. Então, ele está trazendo primary IP, é o atributo do netbox. E como o Ansible foi desenvolvido em Python, isso aqui é uma função para eu não trazer a máscara. Por quê? Quando é cadastrado no netbox, cadastro no netbox, ele traz o atributo, o endereçamento IP. Então, se eu vir aqui, por exemplo, no endereçamento IP, ele traz o /24. Só que eu não posso passar o /24 pro Ansible. Eu preciso passar somente o endereçamento IP. Se eu vir em Edit, eu preciso no netbox, para esse atributo address, entrar com a máscara. Então, por isso que eu preciso usar uma função, uma própria função do Python, que é split, divido essa string, esse dado, por barra, e tudo que vem de barra, então eu separo o endereçamento IP e mais /24 em duas, eu faço split e divido em dois elementos. Então, eu pego somente da lista, né, em 2 itens, eu pego somente o item 0, que é o endereçamento IP. Então, basicamente, eu faço 192 100/24. Essa função, ela divide, ela cria uma lista, dividindo isso em Python, 100, é o primeiro elemento da lista, e 24. Então, aqui, e aqui vai ser uma string também. Então, por exemplo, na indexação da lista, como eu já falei em outros vídeos de Python, aqui é o 0 e aqui é o 1, são indexada essa lista. Então eu trago somente parte 192.168.100 para montar isso, o endereçamento no host. Tudo isso é montado automaticamente na memória e depois que o Python vai verificar o playbook, né? O playbook não está, o playbook você entra com o comando para executar o playbook. Então tudo isso já é carregado na memória do Ansible e fica disponível para acesso. Então no playbook você vai definir se eu vou utilizar todos os hosts, algum host específico e rodar os módulos. Resumindo, o que o Ansible faz? Primeiro, ele, depois de ler o arquivo CFG, aponta para o inventário. No inventário, ele busca, então ele busca aqui informações do netbox, coloca isso na memória, cria hosts, ou seja, para cada dispositivo. Então, eu vou ter lá hosts, eu vou ter R1, R2, R3, R4, switch 1, switch 2 e 3.
Então, para cada um, ele cria esses hosts na memória. Depois ele cria os grupos. Os grupos são os grupos baseados em plataforma. Esse campo ele traz, por isso que esse campo é importantíssimo, estar no Netbox. E depois ele cria, ou seja, o que cada grupo quais hosts pertence a esse grupo. Então, por exemplo, no grupo Cisco iOS que eu estou trazendo, eu tenho dispositivo R1, R2, R3 e R4. No Arista eu tenho S1, S2, e assim por diante. No caso, na topologia são somente S1, S2. O ponto, depois disso, ele cria, então ele criou na memória e depois ele vai aplicar informações nas variáveis que estão no grupo vars. Existe uma ordem de precedência. Depois ele aplica informações que estão no host vars. Existe uma ordem de precedência. Então, a menor precedência é default, depois grupos, grupo vars, depois host vars. Poderia ter um outro diretório que default. Então, hosts é mais específico. Dentro de host, eu coloco as informações específicas de cada host. Então, tudo isso que eu coloco em arquivo YAML, de novo é dado, é representação e formatação de dados, o Ansible coloca na memória para uma futura execução no playbook utilizar essas informações. Então, por exemplo, quando eu coloco plataforma Cisco iOS, ele já define essa variável que dispositivos que estão nesse grupo fazem parte do Cisco iOS. Usuário e senha, password, tudo isso eu estou passando para variáveis de ambiente para evitar colocar em hardcode, ou seja, colocar usuário e senha aqui no playbook. Eu passo para o Linux em variáveis do ambiente. Então eu uso export, por exemplo, exporto senha e password, ou seja, somente para essa seção que está disponível. A hora que eu saio dessa seção, perde essa exportação temporária. Isso é uma maneira de ter um pouco de segurança, ao invés de colocar as credenciais diretas no próprio Ansible. Então, depois disso, eu tenho R1, R2, R3, R4, cada um com a sua informação de loopback. Depois eu tenho templates. Isso aqui já faz parte do playbook que eu crio para Arista e para Cisco. Então, eu uso o Jinja 2, que é uma linguagem de criação de template, ou seja, geração de texto, que eu crio esse template. Então, eu crio esse template, hostname, no caso aqui para Cisco. Depois, no playbook, eu vou apontar para ser utilizado esse arquivo de template do Jinja 2. Então, eu coloco aqui, por exemplo, hostname. Entre chaves é uma variável. Essa é uma variável já definida internamente no próprio Ansible. Então, ele traz o hostname, no caso R1, R2, R3. Depois, eu uso estrutura condicional, que eu posso utilizar no Jinja 2, que é, se eu tenho NTP servers, então, de novo, ele vai estar buscando dentro do grupo var, se eu tenho os arquivos all ou mais específico e depois no host vars. Então, ele busca, eu tenho NTP servers aqui no all, eu defini NTP servers e coloquei a lista de endereçamento de NTP. Eu coloquei também outro campo aqui, chave valor, eu coloquei o SPF e área, porque todos os dispositivos vão utilizar essa informação. Se essa informação é única para todos os dispositivos, eu coloco no all, crio um arquivo all.yaml, ao invés de colocar específico na plataforma ou específico de host, que é para cada host. Por exemplo, loopback, sempre o nome vai ser loopback. Então, eu consigo, dentro desse template, definir se eu tenho essa keyword, NTP servers, e tamanho maior que 0, eu vou fazer um loop nessa configuração. Então, eu entro com um comando aqui, o Jinja ele trabalha. Tudo que está dentro de chaves são valores, são dados que você busca de alguma variável. O resto é o próprio linha de comando, o próprio script de comando do dispositivo. No caso aqui, então, NTP server, eu faço um loop, ou seja, para cada item daquela lista do NTP server, quando eu volto aqui na lista, eu tenho NTP server. Isso aqui representa um item da lista, isso aqui outro item da lista. Essa é uma representação de um dicionário com um dado em lista. Essa estrutura de dados é necessário ter um conhecimento, entender como que o YAML trabalha. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura de chave-valor, que é um dicionário. Aqui eu tenho estrutura de chave-valor, só que o valor é uma lista. Isso aqui é o equivalente em Python, analogia em Python, seria uma chave
NTP. E aqui seria o dicionário que é o dado. Então, eu teria 164, isso aqui é uma string. Precisa ser uma string. Em Python, isso aqui seria criado. Primeiro item. Em Python, isso é um dicionário. Eu atribuo para alguma variável no Python dicionário. Isso aqui seria no Python uma atribuição de uma variável, de um dicionário, ou seja, chave. Isso aqui eu preciso fechar, tá? É que aqui ele não está entendendo por conta do YAML, tá? Então, isso seria uma estrutura de dicionário. É necessário ter esse conhecimento para entender o que acontece. Então, se é uma lista, eu tenho vários IPs, ele está percorrendo aqui no meu Jinja. Então, para isso é um for, ou seja, dentro daquela lista eu vou passar cada item para esse server e eu aplico no comando NTP server, coloco o primeiro IP, NTP server, segundo IP, eu vou fazer isso para cada host. Depois eu faço para loopback também. Se tem essa variável, loopback interface, ou seja, essa keyword lá no meu YAML, então, na verdade, keyword é a palavra mais correta, né? Tem essa palavra-chave, tem que ser igual ao que está no YAML. Então, eu tenho aqui loopback interface, pode ser qualquer outro nome, precisa ter essa consistência aqui também no Jinja 2 para ele entender e conseguir trazer. Se eu tenho essas informações, ele pergunta se faço uma condição, se tem máscara, eu trago interface, pego loopback 0, loopback IP e loopback mask. Ele não encontra essas informações aqui. Loopback IP. O que o Ansible faz? Ele vai seguindo conforme eu comentei da precedência. Tenta em grupo vars, se não tem, ele vai buscar para o R1, para o primeiro host, ele busca no host vars. Chegando no host vars, ele encontra loopback, eu trago o dado dessa chave loopback 1. E assim por diante, ele vai montando todo esse inventário. Automaticamente eu vou gerar toda essa configuração. O SPF é a mesma coisa. Então eu vou criar comando SPF por dispositivo. Aqui é a variável que eu altero, né, que eu trago de template. O SPF, ele traz lá o SPF Process ID 1. Coloco o Router ID, faço até uma validação. Se tem loopback definida, fico como Router ID. Se não tem loopback definida, eu utilizo, se não tem Router ID, eu utilizo uma loopback. Depois eu entro com o comando network, de novo, tudo isso é customizado para você, depois o playbook renderizar. Para a lista também, são muitos comandos de arista, no caso, como é muito semelhante aqui com o Cisco, seria igual, mas se tivesse um outro vendor, um outro fabricante, entraria com um template com comando de configuração de cada fabricante. Agora, no playbook, para executar o playbook 2 é execução. Então, até então, o Ansible conversou com o Netbox, trouxe o inventário todo dinâmico para dentro da engine do Ansible, ou seja, na memória. Por host, ele criou um grupo de variáveis locais e variáveis que foram informações que foram trazidas e alocadas numa variável do próprio inventário. E a partir daí, ele fica preparado para uma execução de um playbook. No playbook, eu crio o playbook de novo com a mesma estrutura. Tem uma estrutura de play. Playbook é uma sequência de plays. Aqui eu tenho um play 2, estou criando somente um play, que eu vou ter uma estrutura de tasks. Primeira keyword, criei esse playbook, name, é somente qualquer descrição. Hosts, eu informo que é para todos os hosts, ou seja, mesmo estando todos na memória, eu poderia colocar somente R1, somente R2, somente elemento 1 ou 2 elementos, ou grupos de elementos, eu poderia também separar. Conexão, informo para o Ansible para utilizar Network CLI, que é SSH CLI, trazendo o driver, né, o driver no caso, para cada fabricante. Falso sempre no GetFacts e Collections. Isso aqui é somente para facilitar aqui o playbook. Todos os módulos, por exemplo, que eu não coloquei às vezes, o nome completo, né, ou não tem todo o nome completo, eu posso estar utilizando, trazer isso aqui dos collections, tá? Então, isso é somente para facilitar aqui, ficar mais enxuto. Tasks, eu começo a primeira tarefa, de novo, o padrão de task é nome, dentro de task eu vou ter um módulo, que é o código, e vou ter os parâmetros desse módulo que é definido na documentação do Ansible. Então, essa primeira task eu uso o módulo built-in, ou seja, um módulo nativo do Ansible, que eu trago,
apresento, né, imprimo na tela essas informações. Então, o que esse módulo está fazendo? Ele vai trazer uma mensagem na tela, trazendo, eu estou colocando aqui o nome do inventário, estou trazendo inventory hostname. De novo, isso aqui é uma variável já definida no Ansible, interna no Ansible, ele vai trazer R1, R2. Ansible host, eu vou trazer isso lá do inventário. Isso aqui é só para mostrar, essa task é para mostrar as informações de variáveis que estão sendo trazidas do Netbox e também internas que o Ansible coloca isso na memória para uso. Que eu falei antes ali sobre a alocação dessas informações na memória. Então, Ansible host, de novo ele traz do Netbox. Network OS, aqui ele já traz da informação local, variável local, traz informação aqui da Arista, Cisco, ele sabe porque o host que eu estou definindo, ele já faz parte desse grupo, e assim por diante. Depois disso, no inventário, eu vou criar diretório, eu crio um diretório, de novo uso o módulo file. Esse path state são parâmetros definidos na documentação do módulo, então isso aqui não é criado de maneira arbitrária, é definido na documentação do módulo. E aqui eu passo qual que é o nome, ou seja, o diretório que será criado, o tipo, seu diretório, e a permissão, próprio Linux no caso, a permissão de leitura escrita. Rodar uma vez é para rodar somente no primeiro host, porque eu vou criar isso aqui no primeiro host, na primeira tarefa que ele está executando. O Ansible ele vai rodar. Para o R1, roda todo esse playbook. Para o R2, roda o playbook. Para o R3, roda esse playbook, esse play. Então, ele faz isso para cada um. Eu estou falando aqui uma vez somente para ele criar esse diretório. Uma vez para evitar. Primeiro que ele não criaria também, mas primeiro para evitar ele ficar tentando criar esse diretório. Depois eu faço a renderização. Eu uso um outro módulo do Ansible Template, que é para trabalhar com a linguagem de template de Jinja 2. Source, de novo, é um parâmetro. Eu informo qual que é o meu arquivo .j2, que é ponto de India, que ele vai usar. Ou seja, está dentro de template. Então, aqui dentro de template, eu preciso passar o diretório correto. Dentro de template, eu estou executando lá dentro de Ansible parte 3. Template e o nome base 2. Depois, a configuração, eu vou colocar dentro de um diretório config. Vou até deletar esse diretório, que ele vai ser criado na criação do playbook. E eu coloco o nome do host. R1.cfg, R2 e assim por diante. Aqui que ele define como que eu sei que o elemento R1 é Cisco, o elemento switch 1 é um Arista e eu preciso usar esse template. Eu utilizo uma keyword aqui para condicional. Então eu verifico a variável que já está na memória, Ansible Network se for o sistema operacional Cisco iOS, eu aplico esse Jinja. Se for Arista, eu aplico o outro template e assim por diante. Depois eu aplico essa configuração, ou seja, eu faço a renderização. Então eu uso template para R1, renderização eu preencho essa configuração, esse texto com as variáveis e aplico usando já o modo específico do fabricante para a configuração. Eu busco na config o nome do arquivo CFG, valido novamente se é iOS, que é a variável já na memória, e aplico a configuração em cada dispositivo. Então, no R1, o que vai acontecer? O Ansible ele vai aplicar isso aqui, criar esse arquivo de configuração, e aqui ele vai fazer um skipping, ele vai pular, porque na condicional eu não tenho Arista. Eu posso trazer para mostrar somente informações do inventário. Então, eu vou trazer aqui um Ansible Inventory comando somente inventário, não estou rodando playbook, que é os dados que o Ansible carrega no primeiro momento quando eu faço essa execução, ele vai buscar essas informações e colocar na memória. Então, de novo, ele trouxe as informações tanto do Netbox quanto local. Trouxe aqui, por exemplo, endereçamento 200.100, informações, sabe que é para buscar no env do Linux, em variáveis de ambiente para autenticação. Trouxe aqui, de novo, do Netbox Core, trouxe matriz, Cisco IOL, informações de loopback das variáveis locais. Então, tudo isso é montado na memória antes da execução do playbook. Quando o playbook é executado, ele vai buscar essas informações na memória, ou seja, as variáveis que foram criadas em group vars, host vars, são alocadas para cada de maneira automática para cada host. Eu mantive aqui uma outra pasta vars, que seria específico para o playbook. Quando eu coloco só vars, eu informo aqui que é um dado específico somente
apontado dentro do playbook. Então eu posso manter esses dois playbooks, playbook 1 para alimentar o teu netbox, se precisar, ele vai usar esse template que foi criado na parte 2 e playbook 2 que é para execução. Então trazendo a rede, são 4 dispositivos, executando, trazendo cada dispositivo, eu não tenho nenhuma, só configuração de endereçamento IP. Tenho endereçamento IP, interface de gerência, 192.100 e depois endereçamento IP para todas as interfaces. Não tem nenhum protocolo de roteamento rodando. Somente na tabela de roteamento, o endereçamento aqui das redes. E isso serve para R2, para R3. Eu não tenho nada de OSPF configurado. A ideia vai ser configurar o SPF entre todas essas redes, uma área zero entre esse core e essas interfaces do dispositivo. Então eu vou estar fazendo essa configuração toda numa área zero, o SPF. Entrando aqui no switch Arista, eu também somente tenho interfaces com endereçamento. Não tenho nada de OSPF. Em uma rota somente, aqui tem uma VRF de gerência, que é o endereçamento de gerência. Então, cada um eu tenho um endereçamento aqui 200.100, o 92.168.200, que é a interface de gerência, 100.101, 2, 3, 4, 5. A ideia, depois que eu executar, eu tenho que estar com todo o SPF rodando com as rotas. Então agora eu vou executar o playbook. Ansible, comando Ansible. Playbook. Menos VV seria para você ver detalhado o que está acontecendo lá na execução. Então quando eu rodo, vou trazer o play aqui. Ele vai rodar. Essa mensagem é somente que quando ele traz algumas informações do netbox, existe algumas variáveis internas do Ansible que são o mesmo nome do netbox. Dá para mudar isso, mas é só uma variável de só um aviso, um warning. O que está acontecendo? Eu estou criando o diretório config, faço a renderização da configuração via template. Então, essa configuração que vai ser aplicada no R1, configuração no R2, configuração no R3, R4. Pode ver que o skipping aqui S1, S2, porque na condicional ele vê que um dispositivo não entra na condicional, então, ou seja, somente Cisco. E depois, num segundo momento, skipping Cisco, somente Arista. Então, ele faz a execução para cada dispositivo, trazendo os nomes das tasks aplicados. E aqui foi feita a configuração. Se eu voltar no dispositivo, vamos pegar o R1. Eu tenho aqui agora o SPF configurado. O SPF configurado. Router ID com informação do R1. Rede que eu configurei lá naquele template. E se eu buscar uma rota, eu tenho todas as rotas aqui do SPF, que no caso a loopback, sem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui seria do Arista. E aí, 6, eu vou pingar o R2. R2, essa loopback que é o switch 2 aqui, Arista. Sucesso. Então, de novo, um playbook muito simples. Um playbook somente com um conhecimento de YAML, que eu criei um arquivo de configuração, gerei a config que vai ser aplicada, apliquei essa configuração e criei todo o template de OSPF com NTP para cada elemento. Se eu vim aqui também NTP,
tá os dois NTP configurados. Então isso, questão aí de segundos a minutos, no máximo, claro, depende do tamanho da rede. Trabalha de maneira síncrona. Então mostra aqui que é trabalho de maneira síncrona, ou seja, eu não preciso acessar um dispositivo e esperar a execução, é feito com concorrência, né, paralelismo. Então eu, por exemplo, aqui no acesso, ele está acessando R1, R3, R4, R2, S2, S1, ou seja, não existe uma sequência. Então isso é de maneira síncrona, simultânea, essas conexões. Então, muito simples, somente o arquivo YAML, criei playbook. Um playbook aí poderia ter mais outras tarefas, poderia ver a tabela de roteamento, poderia fazer outro tipo de trazer outras informações. Então aqui foi configuração, eu poderia também depois aqui trazer somente uma coleta, trazer um show route ou assim por diante para cada dispositivo. Eu poderia estar fazendo para cada fabricante, eu poderia estar criando essa task. Então é isso, e aí finaliza toda essa série de Netbox, em que foi feita a instalação do Netbox via container, populado o Netbox com inventário, e agora execução da rede utilizando o inventário Netbox dinâmico. É isso, e até a próxima.